problemas. Prazer receber o senhor aqui, professor. Prazer todo meu, pessoal. Que isso. A gente teve pouco contato, né? Eu lembro que a gente começou a ter É, aula com o senhor, só que daí começou a pandemia, aí depois o senhor se aposentou. A gente perdeu a foi oportunidade tudo aí. muito corrido e acabou que a gente perdeu nessa oportunidade aí. Uhum. Mas Prazer, então, pessoal. Eu sou o Pedro. o Tá pessoal se bom? apresentar aí. Prazer, professor. Sou o Jonas. Ô, Jonas, prazer. E eu sou o Estão me vendo Marcos. bem aí? Estamos te vendo bem aí. Tá. Tudo Tudo bom. certinho. A gente está fazendo a disciplina de História da Educação Física, professor. Aí Certo. a professora Priscila solicitou pra gente um trabalho de um seminário, né, para resgatar memórias docentes. Aí a gente achou que era imperativo trazer a sua participação aí, já visto a importância sua lá para o curso de Educação Física da nossa FCJ. Aí eu agradeço muito aí ao terem lembrado do meu nome aí para contar um pouco de história, né? E falar um pouco aí da trajetória aí do curso. Enfim, não sei bem qual é a pauta, qual é o encaminhamento que vocês vão dar, mas eu estou à disposição aí, tá? Uhum. Beleza. Basicamente, professor, as perguntas são sobre a sua trajetória, tanto profissional quanto pessoal mesmo, sabe? Então, pode ficar tranquila, dê uma conversa, a gente vai te fazer algumas perguntas. Se caso você souber responder, tudo bem. Caso não souber, não tem problema. Uhum. E é isso. Vocês vão gravar? Estamos gravando. Isso, eu tô Ah, gravando. já está gravando, né? Já estamos Tá. gravando. Uhum. Então, fique à vontade aí para vocês perguntarem, fazer as colocações, eu estou à disposição. Beleza. Uhum. Tá. Então, podemos começar? Podemos? Todo mundo bem? Tudo? Sim. Tá. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro. Nós estamos fazendo a disciplina de História da Educação Física na Universidade Federal de São João del Rei. Os integrantes do nosso grupo são constituídos por eu, Pedro Leonel, o Jonas, o Marcos e o Pedro Ernesto, que não pôde comparecer hoje, ele está viajando. Nós estamos aqui com o professor, o ex-professor, né, Dr. Kleber, e vamos fazer algumas perguntas sobre a vida pessoal do professor e profissional também, sobre a sua trajetória durante todos esses anos. Professor, primeiramente, muito obrigado por você estar participando dessa entrevista, tá? Obrigado pela sua disponibilidade. Faça uma breve apresentação sobre você, porque eu não me senti à vontade de te apresentar. Então pode falar basicamente tudo Então, sobre você. meu nome é Kleber, né? Eu sou professor, ex-professor, né, de Educação Física aí da UFSJ. Eu sou natural de São João del Rei, nasci aqui, né? Atualmente estou com 63 anos. Minha formação a nível de graduação, de ensino fundamental e médio foi aqui em São João del Rei, no antigo Colégio Salesiano, que hoje é o campus Dom Bosco, né? Caramba, Chamava-se ali Colégio São João. que legal. Eu passei minha formação foi toda lá, desde o antigo admissão, que era uns anos, a partir da década de 70, propriamente 1970, né? E fiz o antigo ensino de primeiro e segundo graus, que se chamava, né? No Colégio São João durante 7 anos. Então, minha trajetória assim, do ensino fundamental e médio, tirando o primário, que antigamente existia o grupo, a escola primária separada, né? O primeiro grau. Eu sou um pouquinho antes da reforma do ensino, que ocorreu no final dos anos 70, no final dos anos 60, 1971, 72, houve uma lei de diretriz e bases da educação nacional, mudou toda a dinâmica do ensino, criando o ensino de primeiro e segundo graus, enfim.
antes da LDB, né? Aliás, existia uma LDB também de 1969, mas era um outro modelo. Enfim, então, eu fiz uma formação numa escola, a gente chamava escola primária, né? Aos 7 anos. Eu sou daqueles que entrou na escola aos 7 anos. Não tinha pré-escola pública, a pré-escola era praticamente privada, né? O chamado jardim de infância. Então, a gente, né, não tinha acesso a isso. Então, a minha escolarização começou a partir dos 7 anos de idade, no ensino primário, que chamava, né, hoje é ensino fundamental 1, né? Aliás, antes do fundamental 1, né? Então, naquela época tinha essa denominação. Mas, enfim. E a minha formação a nível de ensino fundamental médio foi no Colégio São João, e que me marcou muito, inclusive na opção pela escolha da educação física como um campo de atuação profissional. Os salesianos tinham uma tradição muito forte de apoio à prática esportiva, à educação física, ao teatro, à música, às atividades culturais. Era uma prática, um princípio muito forte inserido na pedagogia de Dom Bosco, né? que foi o fundador dos salesianos. É um educador, na verdade, é um sacerdote do século XIX na Itália, e que, né, nas escolas salesianas tinha essa dimensão, né, da presença muito forte dessas práticas, né, a chamada pedagogia do pátio, né, que era um espaço de vivência para além da sala de aula. Isso me marcou muito e me levou a, né, eu sempre gostei de esporte, atividade ao ar livre, e isso me levou, de alguma maneira, para a educação física, né. E eu ingressei na educação física através, na época, era o vestibular, em 79, servi o exército em 78, fui soldado, né. Na Caramba, que verdade, legal. eu não tinha muito recurso para poder fazer esse salto, né, de sair do ensino médio e já prestar um vestibular, porque naquela época era o vestibular que se fazia, né? E eu não tinha recurso para pagar cursinho nem nada, então a ida para o serviço militar, para mim, foi útil, porque eu cheguei lá com o segundo grau completo e logo em seguida eu consegui fazer um cursinho a partir de abril, um pré-vestibular, pagando com o saláriozinho que eu recebia do quartel, vamos falar assim. E consegui depois, ao final também do meu tempo de soldado, que eu fui apenas soldado, né? Eu consegui autorização para fazer o vestibular, porque, na verdade, eu estava ainda como militar, eu tinha que pedir autorização porque coincidia com o vestibular coincidia ainda com o período de permanência, ainda no final da minha permanência como soldado, né? Então, eu tinha que pedir autorização superior. Então, eu fui no comandante, depois fui lá no coronel, que era o comandante do batalhão, para solicitar a ele, né, essa autorização para eu viajar fardado, fardado não, mas com identidade militar, para fazer o vestibular, né? E ele me concedeu, então eu fui, né? E naquela época, o vestibular era realizado em duas etapas. Ele tinha a prova de aptidão física, que eu fiz, era obrigado, né? E, em sequência, tinha a prova de conhecimentos, né? Que é o vestibular tradicional. Então, eu tive que ir uma semana antes para fazer o teste, as provas de aptidão física, que não era eliminatório, mas era classificatório, né? Isso acabou, né? Vocês são de uma geração, quer dizer, esses testes de aptidão física duraram até meados dos anos 80, depois acabou essa exigência, porque a gente vinha de uma educação física muito militarizada, né, que vinha com aqueles fundamentos. A nossa história da educação física passa muito pela instituição militar, as primeiras instituições eram de natureza militar, né? Depois é que se abriram as escolas não militares. Então, a gente tinha uma tradição europeia, mas também no Brasil, da tradição francesa, né, sueca, sobretudo francesa e depois americana, que trazia essa questão da militarização da educação física, etc. Né? Então, nesse sentido, a aptidão física marcava como um processo seletivo, ou seja, tinha-se a ideia de que quem optasse pela educação física tinha que ter tido alguma
experiência, alguma prática, né, esportiva, ou, né, com a ginástica, enfim, que fosse um meio que atleta, entre aspas, né? Então, isso era marcante, né? Em alguns casos, até eliminava, mas passou a ser classificatório, né? Eu lembro bem que na época, eu era um atleta escolar, então eu tinha uma boa condição física e técnica, né? Fui muito bem nos testes físicos, à exceção da natação, que eu não tinha experiência com a natação. Eu nem fiz a prova, na verdade, de natação, porque eu não sabia bem nadar, né? E tive até uma dificuldade no curso por conta disso, porque ainda na minha época se exigia provas práticas e performance nas avaliações das disciplinas esportivas, das disciplinas práticas, né? Como eu era muito bom em tudo, mas infelizmente eu tinha um tendão de Aquiles, né? Que era essa dificuldade com a água. E eu passei, de alguma maneira, pode me interromper se eu estiver estendendo, vocês me cortam aí, Pode porque continuar, senão eu tá muito vou bom. atrapalhar, né? Não sei o tempo que vocês têm também. Tá Aí. muito bom, Não, tá muito tranquilo. bom. Pode Depois vocês Tá continuar. bom cortam, demais. reeditam aí, tá? Não, tá muito bom. Tá, fica à vontade. É Fica à porque, vontade. né, é uma história longa, vocês vão me controlando aí, tá bom? Muito Não, legal. pode Pode ficar à falar à vontade. vontade aí, professor. Então, o que ocorre? Isso marcou muito a minha trajetória profissional, a minha experiência na graduação, porque eu tinha, né, um desempenho atlético satisfatório, acima do satisfatório nas disciplinas esportivas, né, em todas elas, ginástica olímpica, tudo que eu fazia bem, mas eu tinha um problema com a natação, né? E até realmente atrasei a conclusão do meu curso por causa dela, em parte por causa dela também. Custei sair dela, vamos falar assim, né? Por uma condição muito contraditória, porque quando eu cheguei no curso, as aulas de natação aconteciam numa piscina curta, de profundidade pequena, que dava para aprendizagem, para fazer adaptação ao meio e aprendizagem. O mal dos pecados, assim que eu cheguei, logo no segundo mês, foi inaugurada uma piscina semiolímpica, aliás, uma piscina olímpica de 50 metros por 25, com 1,80 de profundidade, É, toda ela, fundinha, né? né? Então, aí foi um choque. Eu saí de uma situação de adaptação, que eu estava começando no processo de adaptação de aprendizagem, e saltou para uma piscina dessa dimensão, num período que chegou logo em seguida, o período do frio. Então, foi bravo, né? A piscina ficava perto do estábulo, lá em Viçosa, não sei se vocês conhecem o campus da UFV em Viçosa, onde fica a educação física. Hoje está tudo mudado, mas na minha época os fundos do departamento da educação física pertencia à agronomia. Então lá tinha um estábulo logo atrás da piscina. Então era um lugar muito frio, muito complicado. Mas enfim, hoje não tem mais nada disso. Hoje o estado saiu de lá, etc. Mas o fato é que eu iniciei em 79, né, o curso. Pegamos greve lá, 6 meses de greve, atrasou o curso um ano. Foi na transição do governo militar para a abertura política. Nós vivenciamos, eu sou de uma geração que vivenciou a transição, né, do último governo militar, que foi o general João Batista de Figueiredo, e o processo seguinte, né, com a abertura política, o retorno do pessoal que estava fora, e logo seguidas as eleições, a princípio municipais, estaduais, depois o colégio eleitoral lá, que elegeu o Tancredo um pouco mais para frente, elegeu lá naquela disputa, né, mais para frente. Mas nesse início da década de 80, a gente tem uma transformação muito forte no Brasil e isso afeta a educação física também. E foi o período que a educação física, né, começou a repensar suas práticas, discutir suas metodologias, o que é a educação física. Houve todo um debate ocorrido, né, o coletivo de autores, depois, né, já no final dos anos 80, na segunda metade, depois com repercussão nos anos 90, que começou a questionar esse modelo de projeto de educação física que existia até então. Né? Não que ele fosse de todo ruim, que também a gente também tem que considerar que, né,
contraditório, parece uma contradição, mas o período que a educação física mais recebeu investimentos em infraestrutura foi no período militar. Claro que tinha ali alguns fundamentos, alguns princípios no sentido de tirar os estudantes da política, do movimento estudantil, a educação física universitária, né, prática esportiva obrigatória para todos os alunos da universidade, era obrigado, né, fazer educação física, pelo menos metade do curso. Todo mundo que entrava no curso superior, qualquer área, tinha por obrigação era obrigado a fazer educação física, aula de educação física, chamada prática esportiva ou educação física universitária. Era interessante porque havia uma atividade esportiva muito forte, havia uma educação física muito pujante, claro que o esporte era o carro-chefe, na universidade, né? A nova LDB de 89, ela retirou a obrigatoriedade da educação física no terceiro grau e deixou para as universidades decidirem o que fazer. Infelizmente, acabou, né? Não existe mais atividade, nenhuma proposta de educação física para o ensino superior, infelizmente, desapareceu. A minha trajetória Então, enfim, eu vou voltar. Então, eu fiz a minha formação lá na graduação, licenciatura plena, né? Me formei em 85, entrei em 79, só saí em 85. Nós tivemos um ano de greve, perdido por conta de greve, né? Perdido assim, o curso era semestral, mas disciplinas que só eram oferecidas, né, uma vez ao ano. E eu também fiquei com alguns débitos que me atrasaram. Mas, por outro lado, eu ganhei muito em experiência, porque no segundo ano de curso eu comecei a trabalhar em Ponte Nova, que é uma cidade próxima de Viçosa, 40 e poucos quilômetros, daqui a Barroso, mais ou menos. E um amigo meu, colega de turma, de uma turma anterior, estava trabalhando lá e me convidou para trabalhar com basquete, porque eu jogava, praticava basquete, tinha um conhecimento, uma experiência com basquete, e eles precisavam de um treinador lá para a escola, porque a escola tinha um trabalho com escolinhas de esporte, tinha uma movimentação muito forte no esporte, né, nessa escola, que era uma escola salesiana também, né, por coincidência, e eu fui acolhido lá. Depois, a minha carteira foi assinada como professor, eu passei uma temporada lá conciliando o curso de Educação Física com as atividades já como profissional. Por que isso acontecia? Nessa época ainda, havia uma carência de professores de Educação Física nas escolas, professores que formados, né, eram poucos, havia muitos professores práticos, oriundos de instituições militares ou de cursos que faziam de curta duração, sabe? Então havia uma certa defasagem. E como a gente já estava na universidade como estudante, o colégio tinha uma política lá, né, essa escola tinha uma política de convidar, levar os alunos da educação física para contratar como, né, um estágio, vamos dizer assim, remunerado, ou mesmo contratar. Né? E foi o que aconteceu comigo. Então, nesse intervalo da minha formação, eu fui conciliando as minhas atividades do curso, minha experiência esportiva também, que eu participei da Associação Atlética lá da LUV, joguei basquete, fiz atletismo, participei de eventos competitivos através da UFV, né, jogos no interior, jogos universitários de mesa, etc. Mas, enfim, isso ajudou muito, essa permanência de um lado, né, me possibilitou ganhar em experiência. Né? E aí eu concluí o curso e retornei para São João del Rei, porque eu era daqui. Poderia ter ficado lá, havia uma oportunidade de continuar no colégio, de trabalhar, prestar concurso lá mesmo, né? Ou abrir outros espaços. Eu cheguei a trabalhar numa academia lá também, na época. Mas, enfim, eu optei por retornar, porque eu era filho único, na época meus pais já eram de idade, e eu precisava voltar para ajudar, e, enfim, eu fiquei 6 anos, ou quase 7, fora da São João del Rei, né? E aí já tinha a promessa de trabalhar no colégio salesiano, porque eu era ex-aluno e também faltava professor, né? O colégio precisava de professor formado, licenciado. A São João del Rei, quando eu saí de São João del Rei para estudar, que eu me lembre, assim, São João del Rei tinha um ou dois professores apenas formados no ensino superior.
a professora Magda, né, que me lembro muito dela, já aposentada, e parece que tinha mais alguém. Outros professores, eles eram professores porque tinham uma experiência oriunda dos meios militares ou de cursos de curta duração, que faziam exatamente para suprir uma necessidade. E a LDB da época, ela permitia, na falta do professor de formação plena, né, licenciatura, chamava licenciatura plena, não existia bacharelado e licenciatura. A licenciatura plena abarcava tudo. Você era um generalista que dava conta de uma forma, um currículo que permitia você saber um pouquinho de tudo. E depois você buscava, né? É como se fosse um clínico geral, né? Depois você buscava especializar ou buscava caminhos, mas era a chamada licenciatura plena, que foi até os anos, até recentemente, né? Final dos anos 90, até os anos 2000, aí quando começou o processo aí da profissionalização, criação dos conselhos federais, e aí o debate sobre licenciatura e bacharelado já existia nos anos 80, 90, de tentar fazer essa separação, mas ele não avançava, né? Por vários motivos. Havia um debate forte, né, em relação a isso, que a educação física deveria ser mais ampla possível, enfim. Só depois é que os conselhos profissionais, né, foram criados, e esse lobby todo acabou gerando aí essa situação, né, separada de duas habilitações, licenciatura e bacharelado, né? É uma discussão longa que, né, tem todo um debate sobre isso aí. Mas o fato é que, então, eu logo em seguida retornei, né? E aí fui para o colégio que já estava me esperando, vamos falar assim, porque não tinha professor habilitado, e surgiu uma oportunidade na Faculdade Dom Bosco, que também era uma faculdade dos salesianos, anexa ao colégio, né? Vocês não devem lembrar, não sei se vocês são de São João del Rei, mas os pais ou alguém do meu pai vai lembrar dessa história aí. Existiu ali uma faculdade, desde a mais antiga em São João del Rei, que é de 1954, que era dos salesianos. Ali tinha curso de filosofia, pedagogia, letras, os mais antigos acho que foi letras e filosofia, depois veio pedagogia, psicologia, né? O curso de psicologia da UFSJ é um dos mais antigos de Minas Gerais. Na época, ele começou no final dos anos 50 e tal, mas já havia, no início de 50 e poucos, a Faculdade de Filosofia e Letras, a Faculdade Dom Bosco, né? E essa Faculdade Dom Bosco é que foi oriunda depois da federalização que surgiu foi originária, deu origem, né? Não só ela, Fundação Municipal de São João del Rei, lá no Campo Santo Antônio, deu origem à FUNREI, que depois se tornou o FSJ, né? Então eu sou meio que um dinossauro aí, eu sou da origem da própria, na verdade, desde modéstia à parte, eu posso me considerar da parte fundante da própria UFSJ, porque eu me inseri antes do processo de criação, Que né? Eu legal, estava cara. na Faculdade Salesiana e nós fomos incorporados à nova ordem, né? Ao processo de federalização, Que né? legal. Mas eu comecei a minha carreira lá de baixo. Minha carreira foi como auxiliar de ensino, né? Porque foi feita uma avaliação pelas autoridades do Conselho do MEC, do Conselho Federal, para poder fazer o processo de transição das instituições privadas que foram federalizadas. Todo o quadro de servidores, funcionários e professores, eles fizeram uma avaliação a partir do currículo de cada um, e eles foram enquadrados, foi feito um processo de enquadramento, né? Considerando aí o tempo de serviço, a experiência profissional, o currículo, etc. Como eu estava no início de carreira, eu tinha a graduação, ainda não tinha pós-graduação, eu, junto com a professora Elaine, está aí com vocês, né? Ela também é da mesma época, a gente foi enquadrado como auxiliar de ensino, que é uma categoria da carreira do ensino superior que nem existe mais, né? Seria o início da carreira, seria o auxiliar de ensino, seria aquela pessoa que teria só a graduação, né, o curso superior, né, mas não teria ainda a pós-graduação. Mas existia essa carreira porque no Brasil faltava, nos anos 80, até
Antes dos anos 80, o Brasil praticamente não tinha, na educação física, praticamente não tinha programas de pós-graduação, estrito senso, mestrado, doutorado. A USP era uma das pioneiras, depois, nos anos 80, é um pouquinho no final de 70, eu acredito, mas existiam 3 instituições, eram poucas, era a USP, a Universidade Federal de Santa Maria, o Rio de Janeiro, eram poucas que tinham mestrado, né? Doutorado praticamente não existia, era fora do Brasil que você pudesse fazer, não tinha como fazer aqui, porque não havia, na educação física. Então, todo o movimento foi surgindo a partir dos anos 90, né? Final de 80, para capacitação dos quadros profissionais na área, para atender as universidades, atender a vida, a carreira acadêmica na educação física. Um debate também longo, mas, enfim, o fato é que aí no meu caso, né, eu ingresso em 86, vindo para cá no final de 85, né, no Colégio São João, na Faculdade Dom Bosco. Em 87, há esse processo histórico aí da federalização, e a gente aqueles que quisessem, né, nem todos quiseram ficar, foram absorvidos, incorporados, e surgiu todo um projeto de universidade, qualificação profissional, e aí eu tive a oportunidade de fazer especialização, lato sensu, aí voltei em Viçosa, e depois a pós-graduação estrito sensu, que foi o mestrado que eu fiz em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, lá no coração do Rio Grande, a 2.000 quilômetros daqui. Né? Eu viajava de 11, 30 horas Andou o para chãozinho, hein? chegar a 300 quilômetros à frente de Porto Alegre, no coração do Rio Grande do Sul, que Santa Maria é o centro geográfico do estado, a poucas horas da fronteira com a Argentina e o Uruguai. Pode Caramba, falar. que legal. Aí já pegando o gancho, como que a gente sabe que você que fundou o curso, não foi? De Educação Física ali, de licenciatura da UFSJ. Como que foi? Como que foi para fazer É, isso? então, na verdade, eu tomando então nós fomos, na verdade, existiam 3 professores de educação física que foram absorvidos, incorporados para a UFS, para a FUNREI. Eu, a professora Elane Valéria Risuti, o professor João Lopes Filho, que já aposentou há tempos atrás, ele de Barroso, e a Elane está com vocês aí, né? Então, nós 3 tivemos que fazer um plano de trabalho para que a gente pudesse justificar o porquê da educação física na universidade. A princípio, ainda valia aquilo que eu falei com vocês sobre a prática esportiva. Então, a gente foi enquadrado para trabalhar com educação física curricular para os alunos dos cursos de graduação. O fato é que eram poucos alunos e as aulas eram poucas, porque a FUNREI, na sua origem, no seu início, ela trazia a trajetória das faculdades particulares que eram eminentemente noturnas. Os alunos eram alunos trabalhadores, a maioria dos alunos trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. Então, eles frequentavam a universidade só à noite, quando eram as particulares. Tinha alguma coisa no fim de semana, como a gente tinha algumas práticas esportivas, algumas atividades de lazer, que a gente desenvolvia com os alunos na sexta-feira e no sábado pela manhã. Costumava ter aula no sábado também, né, durante a manhã, e a educação física, essa prática curricular, ela acontecia sexta à tarde e sábado de manhã. Então, nesse contexto é que nós iniciamos, no caso, eu, Helene e o próprio João, nas 2 instituições, né? A Fundação de Ensino Superior do Rio, campus de Santo Antônio, que era municipal, e a Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, que era dos salesianos ali no campo Dom Bosco. Todo o prédio ali pertencia aos salesianos, escola de manhã e à tarde, e faculdade à noite, segunda a sábado. Né? Então, foi via prática esportiva, nós justificamos, fizemos um projeto justificando o porquê da importância da educação física na formação dos alunos do ensino superior, naquilo que era possível na realidade da FUNREI daquela época. Né? E, gradativamente,
A FUNREI foi, a instituição o perfil dela foi se reconfigurando, ou seja, passou a ter cursos vespertinos, cursos na parte da manhã, na parte da tarde, o que permitiu que outros alunos, além daqueles que estudavam à noite, ingressassem na instituição para estudar em horários diurnos, né? E aí isso também fomentou um pouco mais a nossa prática, a educação física curricular na própria instituição, né? E nós trabalhamos, né, nessa estrutura, atendendo. Nós somos vinculados ao departamento de educação, porque não tinha departamento de educação física. Então, quando foi feito o enquadramento e toda a organização a estrutura organizacional da universidade, da UFRJ, foram criados departamentos, cursos, né? Eles chamavam de estrutura matricial, diretoria, centros, etc., departamentos e cursos. E foi criado o Departamento das Ciências da Educação, o DECED, que existe lá hoje no campus Dom Bosco. E abrigava o DECED o curso de pedagogia e as demais licenciaturas que demandavam, né, a prática, estágio, didáticas, fundamentos de educação, e o Departamento de Educação fornecia os professores para essas licenciaturas, além da pedagogia. E nós ficávamos, né, nossa equipe de educação física, responsável pela prática esportiva de toda a instituição, que acontecia nas dependências do Campo Dom Bosco, porque é lá que tinha a estrutura, né? Lá tinha as quadras, tinha o campo, né? Ali, na verdade, tinham dois campos, antes daquele prédio próximo à igreja, ali tinha um campo de futebol, né? Na verdade, o espaço do campo do Dom Bosco tinha 3 campos de futebol. O lá de cima, que pertence à paróquia, fechado lá. O de baixo, ali onde tem aquela construção à esquerda, um prédio de 2 andares. Ali não era quadrado, era não fechava tudo, né? E lá atrás o campo que a gente chamado Campo dos Clérigos, enfim, é o campo que ainda está lá até hoje. E aquelas quadras ali, né? E a natação era no Santo Antônio, que tinha uma piscina lá. Então, a natação acontecia lá. E as atividades de ginástica aeróbica, ginástica localizada, era onde tem um auditório ali em cima do teatro do Dom Bosco. Ali era ali foi uma capela e a gente adaptou ali, virou um salão para ginástica e tinha uma quadra de peteca lá também. Mas, enfim, a gente trabalhava com esse conteúdo, né? E eventualmente, também atendia no curso de pedagogia com algumas disciplinas ligadas à educação física escolar, um debate sobre a educação física na escola, no curso de pedagogia. Até, nesse meio termo, nós fomos nos capacitando. Eu saí um tempo, né? O grande investimento que a FUNREI fez foi na capacitação profissional. Então, quem quis, naquela oportunidade, sair para fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, havia uma política muito forte de concessão de bolsas, né, para poder sair. Foi o que eu fiz quando eu saí, nos anos de 92 a 94, quando eu fui aprovado, selecionado para Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, né? E aí retornei e tal. E em 2001, né, aí sim, a FUNREI se transforma em UFSJ. Na verdade, é uma mudança mais no status e também numa estrutura mais independente, mais autônoma, né? Para vocês terem ideia, ainda quando fundei, ela não podia registrar os diplomas, os formandos, né, aqui. Tinha que registrar em Juiz de Fora, não tinha autonomia para isso, né? Depois que passou ao FSJ, todos os diplomas estão tudo registrados aqui mesmo na instituição. Então, ganhou em infraestrutura, ganhou em autonomia, né? Ganhou também recursos para implementar depois os mestrados, a pós-graduação, a pesquisa, porque a instituição era basicamente ensino e alguma coisa de extensão, né? A pesquisa era muito limitada porque não tinha professores titulados com, né, formação para o campo da pesquisa. Isso foi feito ao longo, já com a FUNREI começou a fazer, mas investiu-se muito fortemente também depois né, da transformação da universidade, né? E aí surge um debate sobre, né, a ampliação de cursos, porque para passar à universidade, um dos fundamentos, uma das exigências do MEC, né, do Secretaria de Ensino Superior,
é que você contemplasse todas as áreas do conhecimento. Então, aqui, né, ciências exatas, ciências humanas, ciências da saúde, todos os campos do conhecimento é o que compõe uma universidade. Então, a instituição tinha engenharia, um pouco de ciências exatas, um pouco de ciências humanas e sociais, né? Mas não tinha nada, praticamente era psicologia, mas na área de ciências da saúde e outras áreas, né, precisavam ser contempladas com ampliação de curso. E o que foi feito a partir da transformação em universidade, ampliação de cursos, biologia, desmembramento das licenciaturas, física, química, matemática, né, biologia, história, ciências contábeis, a educação física. A educação física foi proposta. Só que foi um desafio, né? Porque a gente recebeu, assim, né, o nosso reitor na época era o professor Mário Neto, o primeiro reitor enquanto fui rei, né, enquanto FSJ, e ele nos chamou lá na reitoria, né, nos propondo, nós éramos só 3 professores sem experiência nenhuma com ensino superior, com docência na formação de novos profissionais. A gente tinha experiência na prática esportiva, na docência, nesse patamar. E alguma coisa assim na pedagogia, mas não na formação específica em educação física, né? E aí nos colocou, né, esse desafio, né? Ou seja, vamos abrir. Aí a gente, né, o meu colega quase caiu da cadeira lá, né? E a gente ficou assustado, porque eram só 3 professores, como é que ia abrir um curso com aquele todo o ímpeto, né, que São João del Rei estava recebendo a UFSJ, a FUNREI virou UFSJ, então havia toda uma, né, e começou a divulgar, antes da gente, começou a divulgar que ia abrir educação física. Aí eu tenho os jornais tudo guardado, inclusive, da época, Gazeta, jornais da região, falaram, vai abrir educação física. Nossa, mano. A gente sendo chamado para a TV Campos de Minas para fazer entrevista na TV lá, porque vai abrir o curso. Você tem uma hemeroteca aí? Tem alguma coisa, né? E, e o vestibular, né? Foi ainda o vestibular, né? E deu quase, se não me engano, mais de 20 candidatos por vaga, foi um vestibular muito concorrido. E a gente, com 3 professores, como é que nós vamos abrir? E a promessa, depois mudou a reitoria. Pode falar. Alguém quer perguntar? Pode continuar, tá legal. Aí, o curso ele foi aberto, implantado, numa transição de reitoria também. Havia uma disputa de reitoria na época. Então, nós acabamos ficando meio que no fogo cruzado desse debate também, né? E nós ainda éramos do DECED, havia uma dificuldade, com toda razão, havia uma resistência inicial, porque como é que vai abrir com 3 professores, sem uma avaliação do cenário, do ambiente externo? Realmente é um curso que tem demanda para ele, né? Então, assim, foi um pouco corrido e havia uma certa crítica, uma preocupação interna de alguns segmentos na universidade, especialmente no nosso departamento de educação, preocupado, né, com essa situação. Olha, como é que vai abrir com 3 professores? Havia uma promessa de contratação, mas, né, num cenário nacional difícil na época, porque era só promessa, né? O governo federal não garantia que ia abrir concurso, né? Havia uma promessa de dar as vagas, né, para os cursos novos da universidade. Mas aí a gente, né, atendendo esse clamor, e era pegar ou largar, não tinha muito o que saída, e aí a gente acabou topando. Aí formou-se uma comissão, na época eu presidi a comissão de implantação do curso, que aconteceu no Departamento de Educação. Então, nós tínhamos colegas do departamento lá, que nos ajudaram muito, montou uma comissão e a gente começou a estudar o modelo, o formato, o projeto político-pedagógico para uma licenciatura, porque a gente, né, optou pela licenciatura, porque estava em discussão, ainda estava em aberto, o debate sobre licenciatura e bacharelado com a criação dos conselhos, da regulamentação profissional.
Foi exatamente também nesse miolo que a gente também, nova LDB, regulamentação da profissão com a criação do sistema CREF-CONFEP, o debate entre licenciatura e bacharelado, a coisa estava em aberto, havia toda uma discussão, uma crítica à forma como a coisa estava caminhando também em relação a essa a criar a regulamentação profissional, e aí, prudentemente, nós achamos melhor encaminhar naquilo que era uma certeza maior, que era a licenciatura. Porque a licenciatura era regida pelo Ministério da Educação, né? Havia todas as diretrizes nacionais das licenciaturas, que dava segurança, nos amparava em termos legais e até legítimos, né? Para criar um curso de licenciatura, até que as coisas ficassem mais claras e se fizesse opção mais para frente, pelo abrir um bacharelado, que veio acontecer só há poucos anos atrás, né? Porque precisou de todo um processo de construção, né? De implantação, implementação e consolidação de uma licenciatura, através das avaliações do MEC. Nós fomos, depois o curso foi reconhecido, né? E autorizado pelo MEC, tivemos avaliações boas, né? Chegamos a ter uma avaliação, nas últimas avaliações, logo no início, nós demos um salto para uma avaliação muito boa, pela ENAD, né? O Exame Nacional, enfim. E aí fomos construindo aos poucos, primeiro abrimos concursos, né? Mas, a princípio, a gente contou muito com o apoio dos professores que já estavam na universidade, de outros cursos, é claro. Né? Só tínhamos nós três para as disciplinas ligadas à educação física, para as áreas pedagógicas, a área de saúde, departamento de ciências naturais, disponibilizava os professores, né, para anatomia, fisiologia, pelo menos para o início, né? A pedagogia, a estatística lá também, e nós, na educação física, conseguimos uma contratação de mais um professor, substituto, que foi muito, né? O professor Juliano, depois o professor Alessandro de Oliveira, que começou, depois prestou concurso, né? E logo em seguida o professor Marcelo, que reitor hoje, foram os primeiros professores a chegarem concursados, o Alessandro e o professor Marcelo. E antes a gente teve substituto, o primeiro foi o professor Juliano, que hoje está da região de Nepomuceno, um excelente professor, nos ajudou demais, né? Eu, assim, particularmente tenho uma gratidão muito grande por ele, porque ele era contratado, né? Vinha lá de São João de Nepomuceno, que é ali para baixo de Lavras, de moto, não eram quase todos os dias, ele vinha, nos dias que ele tinha aula, né? Porque ele só vinha para dar aula e voltar. Era o regime dele de trabalho. Mas nunca faltou um dia, né? Vindo com chuva ou sol, ele vinha, chegava no horário para ministrar suas aulas, depois retornava. Então, assim, foi uma pessoa que contribuiu enormemente, né? Infelizmente, por vários motivos, ele prestou concurso aqui, seguindo outra. Ele hoje é um doutor também, mas ele fez opção por uma carreira mais para o sul de Minas ali. Mas, assim, uma pessoa que eu tenho, assim, uma gratidão imensa, e outros professores substitutos que vieram na sequência, também, logo depois. A gente sempre trabalhou com substitutos, até ter o quadro dos docentes que a gente precisava, minimamente, para compor o corpo docente efetivo, né? E, logo em seguida, a outra ação que foi feita foi nós criamos um departamento próprio. Nós saímos do Departamento de Educação e criamos o DECEFES, né? Já o professor Alessandro foi o primeiro chefe do departamento, né? E aí nós criamos o departamento e aí também foi um salto importante. E usando as dependências que a gente tinha, né? Uma parte lá no Dom Bosco ainda, depois, porque no Sertão o que a gente tinha era só um campo, não tinha nem aquela pista lá embaixo, um campo, era um outro campinho ali perto do teatro, onde tem um pedaço, onde é a construção do Reúne, ali era da educação física. Ali tinha um campo e uma pistazinha pequena em volta do campo e uma quadra ao lado, ainda tem um pedaço da quadra lá, né? Mas era ali que a gente... E a piscina que né, era aberta, né, não era aquecida e tal, depois que, né, as aulas foram feitas também na piscina ali um tempo, depois do Santo Antônio, enfim, até a gente conseguir agora finalizar a situação da piscina, que agora ela de fato está coberta e aquecida, né,
funcionando bem. E a pista de atletismo, que foi a primeira instalação que foi construída, uma pista simples, mas né, um campo, posteriormente pode ser melhorada, enfim. E depois veio o ginásio, bem para frente, um pouco para frente, o ginásio coberto, né? Alguns laboratórios, ainda tem muito que investir em termos de laboratório, mas laboratório do professor Alessandro, do professor Cláudio, né? O professor Álvaro lá também, enfim. Mas aí a gente foi construindo esse caminho, né? Em termos da implantação e fortalecimento da licenciatura até tentar, até abrir depois o bacharelado. Foi uma trajetória, né? Algumas décadas aí que a gente passou, né? Momentos mais difíceis, momentos menos difíceis, mas a contribuição do nosso corpo docente, dos professores dos demais departamentos, permitiu que a gente conseguisse fazer, né, todo esse percurso aí, né? E a primeira turma, né, formou licenciatura ainda nesse modelo, nesse formato, ainda com poucos professores, né, com professor substituto. Por isso foi um grupo também bastante desbravador, né? Porque sempre a primeira turma sofre mais, porque é quem pega, né, a situação nova, né, onde está se implantando. Então, assim, do que a turma sofreu, vivenciou lá na primeira turma, né, de 2004, formou em 2009, 2008, por aí. O que ela passou de dificuldade, né, as turmas iniciais, mas especialmente a primeira, foi uma excelente turma, porque foi uma turma, né, um vestibular muito concorrido, como eu disse, mas, assim, né, são os pioneiros que nos permitiram abrir o curso, né? Professor, eu tenho uma pergunta. Ao longo da sua trajetória, no curso de Educação Física, quais disciplinas você lecionou? Então, no início, né, a gente tinha, assim, que se virar nos 30, né? E, então, tanto eu quanto os outros colegas, a gente tentava abarcar aquilo que a gente entendia como possível, e deixar, né, aquilo que era da educação física, que a gente não dava conta, para substitutos que nos ajudaram muito nesse aspecto. Mas eu, particularmente, eu trabalhei com... Porque foi gradativo, né? Começou o primeiro período, o segundo período, gradativamente o currículo ia andando. Então, as disciplinas iam sendo oferecidas à medida que o semestre ia entrando as turmas, o semestre ia andando, e a demanda por professores, por necessidade de disciplinas, aí foi mais para frente sendo contratados professores, né, para cobrir as disciplinas que davam sequência à grade curricular, ao fluxograma do curso. Mas eu basicamente trabalhei com as disciplinas de História da Educação Física, tinha uma chamada Fundamentos da Educação Física, Recreação, mais o que? O atletismo depois, que no início o professor Juliano trabalhou com atletismo, depois eu assumi o atletismo, né? Estágio, a gente colaborava nos estágios também. Eu acho que foram essas que... Introdução à Educação Física, né, que era uma disciplina introdutória. Eu acho que foram essas as disciplinas. E, posteriormente, aí, né, a Elaine trabalhava, pegava uma parte, o professor João outra, e, em seguida, os substitutos cobriam as disciplinas que eram específicas da área, a ginástica, os esportes, né? E o professor substituto Alessandro, que depois foi professor efetivo, pegava disciplinas da área da saúde voltadas para a educação física, a fisiologia do exercício, a medidas de avaliação, a cinesiologia, né? Essas disciplinas, metodologia da pesquisa, e aí essas disciplinas depois foram sendo trabalhadas pelo professor, né? E depois o Marcelo chegou com o conteúdo, né? E seguido o Renato, depois o cara, enfim, aí nós fomos compondo o Cláudio, o nosso grupo, né? Então foram E essas. entendi. E você desenvolveu muitos projetos? Teve algum projeto que você achou que assim que te tocou mais? Um projeto que você achou bem legal? Projeto de extensão, Então, a pesquisa? gente teve, como eu falei, basicamente no início da FUNEI, da própria educação
educação física, antes da educação física, eu trabalhava com, além da prática esportiva, eu trabalhava com os projetos de extensão dirigidos à comunidade, do entorno ali do campus Dom Bosco. Então, além das aulas de educação física curricular, eu desenvolvi alguns projetos. Tinha um projeto chamado Sábado Esportivo, que todo sábado, eu abria as dependências do campus Dom Bosco, na parte da tarde, de 2 até lá para 5 horas, 5h30, para a comunidade ali do São Dimas, do Lavapés, do bairro Dom Bosco, das fábricas, a rapaziada, os adolescentes, alguns adultos, pudessem desenvolver, fazer prática de lazer esportivo no campus Dom Bosco. Então, todo sábado eu ia para lá, a gente disponibilizava o material e fazia a supervisão, né, a coordenação das atividades. Atividades informais, não eram atividades dirigidas, de treinamento, era um espaço para a prática do lazer esportivo, né, do pessoal, usando as dependências do Dom Bosco. Aí, todo o material que a gente tinha lá, as bolas, aquilo que a gente podia disponibilizar, né, as quadras, o campo, redes, enfim, para o pessoal usufruir no sábado, ao longo dos sábados, né, ao longo do ano lá. Chamava Sábado Esportivo. E, afora isso, eu tinha uns projetos junto à ZAN, na época, a Associação de Amparo e Assistência ao Menor, acho que não sei se existe mais, lá no campo, lá no São Caetano, lá no Tijuco. A ZAN era coordenada pelo padre Marreco, um salesiano que pertence ali à paróquia, né? Ele era o diretor dessa associação de assistência aos menores, né? Essas crianças, esses adolescentes da ZAN, eles prestavam, eles tinham, além de frequentar a escola regular, né? Eles eles trabalhavam em alguns horários, eles podiam prestar serviço na comunidade, na prefeitura. Tinha a Faixa Azul, que era hoje essa empresa, né, que faz aquela gestão do espaço público para estacionamento ali, né? Esses meninos eles foram capacitados na época, não sei se era pela Polícia Militar, para trabalhar na Faixa Azul. Então eles faziam esse acompanhamento do estacionamento, né? Eles cuidavam disso. E tinham várias outras atividades. E como prática de lazer, lá no São Caetano, tinha uma quadra, eu montei em parceria com o Padre Marreco, com a ZAN, a gente atendia esses meninos lá durante a semana, alguns dias da semana, que eles estavam lá com atividades na ZAN. Uma das atividades era a prática esportiva, como lazer também, mas aí mais orientado. Então, eu tive esse projeto, né, com a ZAN, o sábado esportivo. No inverno cultural, nos primeiros invernos culturais lá ainda da FUVEI, eu cheguei a oferecer algumas oficinas também, de esporte, handebol, basquete, né, para as crianças, enfim. Então, era basicamente esses projetos de extensão e alguma atividade de ensino junto à pedagogia. A gente, como eu disse, eu ministrei, a professora Elaine também, em um dado momento, disciplinas voltadas para a educação física em escola, um debate sobre educação física na escola para os alunos do curso de pedagogia. Era uma disciplina optativa, né? Não era obrigatória, não. E aí eu cheguei a trabalhar com esses conteúdos. Antes da abertura do curso, propriamente, a gente atendia na pedagogia com esses projetos, né? Era mais extensão. E, posteriormente, com a minha possibilidade de qualificação, aí a gente começou a ter uma inserção na iniciação científica, né, nos projetos. Aí já, na pedagogia, eu cheguei a orientar uma aluna da pedagogia, a Alessandra, com 2 projetos que a gente foi contemplado de iniciação científica, né? E, posteriormente, aí já na educação física mesmo, a gente começou a ter algumas oportunidades de trabalhar com iniciação científica já para os alunos, né, de iniciação do próprio curso de educação física, né? Então, a minha trajetória foi por esse caminho, né? Mas o envolvimento maior foi propriamente no ensino, até por uma questão de necessidade, né? Eu podia ter dado continuidade aos meus estudos, depois do doutorado, mas fiz uma opção, né, um pouco pessoal, mas também por entender que
havia necessidade, talvez, de estar mais próximo do curso, porque eu assumi a coordenação do curso por um tempo, ao longo de um certo tempo eu fui coordenador, participava dos colegiados, depois, né, o departamento de assumiu também, colaborou. Enfim, havia toda uma tarefa para ser desenvolvida ao longo do tempo, que, por um certo lado, de uma certa forma, né, não vou dizer que inviabilizou, mas inibiu a minha possibilidade de dar mais sequência à pesquisa, que era algo que eu tinha interesse, mas que, depois do doutorado eu tive a oportunidade de trabalhar na iniciação, mas no investimento em pesquisa mais fortemente, até mesmo para colaborar com o curso de pós-graduação que depois foram instituídos, né? Na educação, hoje tem mestrado em educação, né? Na história tem mestrado na história. Ele poderia ter tido alguma inserção, mas em vista dessa conjuntura, né? Na minha trajetória pessoal, eu acabei ficando mais voltado para o ensino, né, a extensão, que a gente continua trabalhando com os projetos em parceria com a professora Andréia, que depois se tornou hoje a nossa professora na área de educação física inclusiva, educação física adaptada, né? Ela era a área de especialidade dela, e em parceria com ela a gente desenvolveu os projetos fortes na APAE, a gente tem os projetos, né, de extensão junto à APAE, junto a, em dado momento também, no núcleo de saúde mental, com o pessoal que tinha, né, os transtornos mentais, a gente chegou a desenvolver os projetos de extensão lá. Aí, já no curso, com a parceria dos alunos do curso de Educação Física, se inserindo na APAE, lá dentro da APAE, depois trazemos os meninos da APAE para o CETAM, né? E os meninos, o pessoal com transtorno mental, a gente ia lá no núcleo, né? Nós tivemos uma experiência, eu tive uma experiência junto com a professora Thelma, que era, na época, foi nossa professora substituta. Ela é uma técnica, né? Técnica de nível superior no nosso departamento, hoje já está fazendo doutorado no estudo do lazer no UFMG, mas foi uma parceira, foi professora também do curso. Ela trabalhou com estágio e nós tivemos uma experiência um pouco sui generis, né, com os presidiários do Mambembe. Nós fomos acionados, entre aspas, pelo, na época, promotor de justiça, acho que era o doutor Hernani, responsável pela vara de penal, e de alguma maneira também era um dos responsáveis pela previsão do presídio, né? O presídio tinha uma diretoria própria, mas ele também acompanhava. E ele, uma vez, nos convocou, nos solicitou a possibilidade de ter uma atividade com os presidiários, aqueles de bom comportamento, se faria lá aqueles de regime, né, semiaberto, seria feita uma triagem, né? E os alunos da educação física do estágio 4 iriam para o Mambembe, desenvolver lá algumas práticas, né, com os presidiários lá. Foi uma experiência assim, a princípio a gente ficou muito assustado, preocupado, né, mas ele falou, a gente garante a integridade. Aí a professora Thelma coordenou esse grupo, esses alunos do estágio, e esses alunos iam, né, havia lá uma professora, que lá havia uma escolinha dentro do Mambembe de alfabetização e letramento, né? Há muitos que não eram alfabetizados ou tinham parado de estudar, então havia uma escolinha para aqueles de bom comportamento lá dentro mesmo, com toda a vigilância lá, eles eram, né, voltavam à escola lá, né? Isso foi muito interessante, porque o Fusato era diretor da Superintendência de Ensino, o professor Fusato, que hoje trabalha com aquela modalidade esqueci o nome agora, uma proposta de inclusão dos presos, né? Esqueci o nome da APAC. Ele é um dos fundadores da APAC, e na época ele era superintendente de ensino, e ele abriu uma possibilidade de ter um professor de educação física lá. Inclusive, depois, quando a gente saiu do projeto, acabou não deu seguimento,
vários motivos. E aí o FUSAT conseguiu garantir, através desse projeto nosso, um professor de educação física que permanecesse lá atendendo, não só lá, não, saísse com os presos, com aqueles que podiam bom comportamento, para serem atendidos com a atividade de lazer, esportiva, né, educação física, fora do presídio. Foi o professor Sérgio, inclusive, que era do Senai, que assumiu assim, essa função, motivado esse trabalho pioneiro que nós fizemos, que o curso de Educação Física fez lá, através do estágio 4. Né? E durou um tempo, ele levava um pouco o pessoal chegou a fazer no CETAM mesmo, saía, fazia algumas atividades lá, chegou a fazer na Biquinha, na Praça da Biquinha, não sei se vocês conhecem, ali no Tijuco, ali tem uma quadra, né? Ele chegou a levar o pessoal para fazer atividade lá. Então, foi uma experiência interessante que, infelizmente, né, ela também acabou mudando muito. Ela não seguiu. Mas foi um momento, assim, diferente, sui generis, né? Infelizmente, a memória desse estágio a gente acabou perdendo, eu não sei onde ficou essa documentação do estágio, os relatórios de estágio, que valeria a pena resgatar isso, né? Porque tem toda uma memória lá, uma narrativa, toda uma descrição, toda uma documentação desse momento, avaliação dos alunos, como é que eles perceberam tudo isso. Enfim, que acabou, pode estar aí ainda no departamento, em algum setor, mas os relatórios de estágio que a gente não, por algum motivo, mexeu com a papelada lá, eles sumiram, não sei se aonde estão. Mas valeria a pena o esforço de tentar resgatá-los, porque foi um momento muito interessante, né, sui generis, daria um projeto de pesquisa, né? Eu já tinha lido alguma coisa sobre experiências de outros lugares com educação física no presídio, com intervenções ligadas à educação física, ao esporte, ao lazer, dentro do presídio. Alguns lugares até, não sei se ainda fazem, né? É uma questão muito difícil, não é simples, né? Como também lidar com o pessoal do núcleo que se nome agora, de saúde mental, que também é difícil, né? Trabalhar com o pessoal que tem os transtornos, etc. Mas é uma experiência muito rica. Da mesma forma que é difícil lidar com grupos especiais, deficientes, né? Pessoas com deficiência, idosos, que é o projeto da professora André, que tem um laboratório específico lá no Dom Bosco, né? Que atua nessa área. Então, assim, a gente teve essas experiências, né? Eu, particularmente, nesses projetos que a gente levou a efeito. Né? Os últimos foram com atletismo, com algumas propostas que a gente tentou levar a cabo, né? Junto com o professor Aldo, lá em parceria com o município de Santa Cruz de Minas, levando alunos dos projetos lá do município para desenvolver o atletismo, né? Uma prática, como uma atividade de desenvolvimento corporal, pensando no atletismo, né? Não como esporte, mas como uma cultura corporal propriamente, aí no CETAM, e também com o pessoal do Garcia de Lima, que a gente chegou a fazer uma experiência com esses projetos, tentando se inspirar no Cria Lavras, que era um projeto que a UFLA tem muito forte de atletismo, mas lá é alto rendimento, né? Descoberta de talentos e tal. A gente fez alguma coisa mais recreativa, mais lúdica, mas pensando na possibilidade de chegar, né? Chegar numa situação dessa. Mas está em andamento, não sei se não está mais em andamento, mas vocês podem resgatar isso aí a partir, né, da disciplina de atletismo, aí, quem sabe provocando o professor Alvo aí para retomar esse projeto. Né? É isso, né? Enfim, Muito bom, continuo à disposição aí de vocês. Aí. muito bom. E quando você olha para trás, professor, você se orgulha da sua carreira? Você sente falta de dar aula? Sente de atuar como docente? E como que tá a sua vida depois de como professor aposentado? Fala para nós um pouquinho. Então, foram 40 anos de magistério, se eu contar o tempo desde quando eu comecei na graduação, curso de licenciatura, que eu comecei, no segundo ano de curso, praticamente eu já estava envolvido com a educação física até o pescoço, vou falar assim, né?
Eu participei de colônias de férias. Eu saía daqui de São João del Rei para ir para as colônias de férias em janeiro em Viçosa. Eu participei de 3 colônias de férias lá como monitor. Eles pagavam, davam alimentação, alojamento e te davam a gente recebia, né, uma bonificação para participar. Então, eu sempre participava de tudo que eu podia, né? Apitei jogos para tudo quanto é lado, na época tinha os jogos escolares, jogos estudantis, isso na época, nos anos 80, isso era muito... Essa coisa do esporte na educação física era muito forte na educação física, né? Ainda nos anos 80, oriundo dessa tradição esportivizada e militarista também, da década de 70, né? Então, a gente tinha muito essas práticas, né? E os alunos de educação física eram muito chamados para participar pelas delegacias regionais de ensino, jogos que eram organizados pelas superintendências de ensino, pelas prefeituras. Na região de Viçosa, Ponte Nova, o esporte era muito forte, o esporte escolar, né? Então a gente era chamado para participar muito dessas atividades. Então eu sempre fui muito envolvido com essas práticas desde do curso, né? E isso, nessa somatória toda, né, foram 40 anos aí de trabalho, né, voltados para essa experiência do magistério, né? E, então, assim, eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que a educação física, como eu disse, marcou toda a minha trajetória pessoal e profissional, porque eu tive essa vivência e essa influência da escola salesiana. Eu acho que toda a minha origem está na pedagogia de Dom Bosco, até meu mestrado sobre Dom Bosco, sobre pedagogia do pátio, fiz vários trabalhos, né, voltados aí, porque eu acreditava não deixando a dimensão religiosa um pouco ao lado, mas pensando na dimensão pedagógica educativa, né? Ele falava muito que o educador deve ser presença na vida do jovem, né? E presença efetiva mesmo, né? É claro que no contexto que ele fala presença, lá do século XIX, tinha um pouco da ideia de vigilância, né? De evitar que cometesse pecado, numa tradição cristã que ele é originário, tinha um pouco essa dimensão. Mas mais do que isso, como ele foi um educador social também, atuou junto a jovens pobres, né, jovens em situação de risco, que a gente vive hoje, existia na Itália, em Turim, no século XIX, a industrialização de Turim. Então, havia muitos jovens que eram explorados pelo trabalho, eram marginalizados. Então, o público originário dele foram essas pessoas. É claro que, se você for na escola salesiana, ali, você vai ver classe média alta, é outra história, né? A escola salesiana é uma coisa, a origem da educação, da pedagogia do Dom Bosco não foi na escola formal, foi numa modalidade de educação informal, que ele chamava de oratório festivo, né? Encontro nas praças, nos ambientes, onde ele trabalhava com esses jovens, além da questão religiosa, mas tentava, né, ensinar a ler, escrever, a aprender música, fazer atividade de ginástica, jogos, porque ele era um animador por excelência, vamos falar assim. Então, essa experiência que eu vivenciei na escola salesiana, depois estudando a pedagogia do Bosco salesiano, marcou a minha formação e me levou para a educação física e, né, me fez construir uma trajetória mais profissional, mais educativa, mais pedagógica, porque acadêmica também. Mas eu me sinto mais professor do que pesquisador, vou falar assim, né? Eu acho que a educação, a presença, né? Enfim, e a educação física são mecanismos, processos muito importantes na formação de crianças e adolescentes. Pena que a gente está passando por tudo isso. A educação física está sendo deixada de lado, né? Nessas reformas de ensino médio. Né? Eu acho que seria um momento maior da educação física. Todos os momentos são importantes, desde a educação infantil até a educação, até o ensino superior. Mas, assim, né, no período da transição da infância para a adolescência para a idade adulta, né, que é esse momento do ensino médio, eu acho que tirar a educação física do ensino médio é um erro. E os conselhos não fazem nada, né? O próprio CREF, CONFEF, não faz nada para melhorar isso, para tentar reverter, para ir lá no Conselho Federal de Educação, junto aos parlamentares, ao Congresso, né? Estabelecer que a educação física deve ser prioridade
como toda disciplina, na formação. Não é só a formação intelectual, é só as disciplinas, né? Não é essa separação, né? Não é por aí. E no ensino superior também há uma carência, né? Eu também acho que é uma lacuna que, infelizmente, não foi superada depois que a educação física curricular deixou a educação do ensino superior. Era obrigatória? Sim. Era dentro de um contexto político, cultural, sim. Mas ela existia de fato e proporcionava uma ação pedagógica interessante, ainda que motivada pela prática esportiva, né, que não havia nada de mal nisso, pelo contrário, havia todo um fervilhar, né, da educação física no ensino superior, através do esporte, através da ginástica, enfim, através das práticas, de modo geral, corporais, que desapareceu. Né? Então, eu acho que algo precisa ser feito, não sei se a gente vai conseguir recuperar isso novamente. Né? Então, assim, e nessa caminhada agora, assim, eu tenho 4 filhos que estão aí, né, são dependentes ainda, né, como você também, né, a gente tem uma juventude que se estende, né, um pouco mais, por todo um contexto que a gente vive, isso não é uma crítica, pelo contrário, é uma constatação e a gente, como pai, né, família, tem que estar presente até quando conseguir essa autonomia, né, essa independência. E tal. Então, são estudantes como vocês, né, que depende da gente, e agora eu estou dando um pouco mais de assistência, acompanhando mais, né? Aquilo que eu talvez não tenha podido fazer com tanta ênfase, né, nesses tempos de atividade profissional, a gente está tentando, né, resgatar um pouco aí e recuperar, né? E outras coisas que futuramente eu penso, né, ou em fazer, né? Eu sou formado em filosofia também, então não sei, né, recuperar alguma coisa da área, da história, da filosofia. Mas, assim, eu ainda estou numa fase de transição, porque completou um ano da minha aposentadoria, num contexto de pandemia, né? Que a gente ainda está ainda vivendo, essa situação ainda não está acabada, ao contrário, ainda está tendo agora, né, está percebendo que o pessoal está cuidando demais, está subindo, né? Os níveis aí de internação, nem tanto, mas tem gente com pegando Covid aí, São João de Abril, os números no Brasil vai estar crescendo, então é preciso ter muito cuidado, né? Agora é o período de gripe, uma época de seca, de frio, então tem que se cuidar, né? Então, assim, todo esse processo ainda eu estou ainda né, avaliando, refletindo, pensando, né, levando um pouco para ver que caminhos aí a gente vai dar sequência, né, que tipo de contribuição eu posso dar, ou mesmo, né, não só, né, a minha atividade doméstica, né, do lar, mas pensando em possibilidades, né, da gente investir, inserir alguma coisa, algum projeto, alguma ação, mas ainda é cedo porque tem que esperar um pouco, né, essa situação conjuntural, e mudança de governo, ver o que vai acontecer em 2023, essa questão também da consolidação, da estabilização da pandemia, né? E outras questões aí para a gente projetar, né, o futuro aí. Né? Muito bom, professor. Muito bom. É isso aí. Para a gente finalizar, a gente gostaria de solicitar ao senhor, perguntar ao senhor, qual que é a sua, eu sei que deve ser difícil, né, ao decorrer de toda essa sua trajetória aí, qual que é a sua obra literária preferida? Você tem alguma que te chama a atenção? Obra literária? O que você está Isso. chamando de obra literária? Obra li... Livro, Isso, um O livro que eu livro. gosto mais? é, Isso, um livro que você goste mais. algum, Até, algum até se vindo texto. como de recomendação pra gente, né? Pra gente. É, Nossa, aí é responsabilidade demais para recomendar, né? Olha, eu gosto muito dos textos de filosofia, de história, né? Eu, como tive essa oportunidade de aproveitar o tempo enquanto eu estava trabalhando aí no campo do Dom Bosco com a educação física curricular, eu fiz filosofia à noite, porque eu morava aí próximo, então eu era solteiro, não tinha o que fazer,
além de trabalhar, eu entrei como portador de diploma, né, que eu já tinha diploma de PI, eu tinha diploma de educação física, eu entrei na filosofia, sempre tinha vaga, eu entrei na filosofia. E foi muito bom, foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi ter tido a oportunidade de fazer um segundo curso à noite, bom, né? E aí a filosofia me ajudou muito, me contribuiu muito para a minha formação e para a minha sequência dos estudos, inclusive, né? Então, assim, eu não teria uma obra em específica, mas eu recomendaria muito que vocês investissem nos clássicos, na literatura, né, clássica, seja na filosofia, seja na área de humanos de um modo geral, né? Em outras áreas também, no campo, né, da saúde, no campo da neurociência, enfim. Tem o conhecimento, a nossa área tem acho que a gente tem o privilégio de transitar. A educação física transita em várias áreas. Como ela não é uma ciência única, né, o campo do conhecimento é o ser humano em movimento, ou a cultura em movimento, o nome que seja aí, né, ou a ciência do movimento, enfim, são várias denominações, mas, enfim, como o nosso objeto primordial é o ser humano, e o ser humano tem múltiplas dimensões, né, não é só somático, né, não é só corpo, não é só fisiologia, né, não é só biologia, é tudo, é um ser integral, nós somos, né? Então, eu acho que é uma oportunidade que vocês têm de transitar transitar no bom sentido, de aproveitar a universidade para além do curso de educação física, de percorrer caminhos dentro da própria universidade, áreas diferentes, até para consolidar aquilo que vocês pensam, né, da carreira na educação física, ou não. Às vezes não é a primeira opção, né, mas pode vir a ser. A minha foi a primeira. Sabia, quando eu prestei vestibular, eu sabia que eu queria, desde, né, o final do ensino médio, que era educação física. Eu não sabia como chegar lá, como de fato eu não sabia. Né? Eu tive que ficar no quartel um ano para conseguir me enxergar e ter, financeiramente também conseguir me preparar para poder chegar no vestibular. Né? Mas eu sabia o que eu queria. Ser atleta era impossível, né? Não tinha como, mas como ser um professor, eu sabia que eu poderia ser. Então, eu acho que é esse o caminho, sabe? Eu recomendaria, assim, né, que vocês percorressem esses caminhos, né? Aproveitando a universidade. Lógico que ele não vai fazer tudo, nem é o caso de, né, ficar pulando de galho em galho no sentido vou ali, vou lá. Mas, assim, procurar ampliar o seu horizonte, aproveitar ao máximo a oportunidade que você tem de estar na universidade, porque 4 anos passa muito depressa, né? 4 anos é muito curto, é um tempo muito curto. Vocês estão iniciando agora, mas amanhã vocês estão terminando. E isso vai ser um piscar de olhos. Né? E aí é preciso olhar para trás, sabe? Eu fiquei mais tempo por toda essa conjuntura que eu comentei com vocês, mas eu olhei para trás e vi que eu tinha feito muita coisa. Eu não fiz mais porque, né, aquilo que me era possível fazer, aproveitar as oportunidades, eu aproveitei. Né? Então, eu tive uma época que não tinha iniciação científica na graduação, era muito pouco. Não havia bolsa de iniciação, editais. Né, na educação física, quando eu estudei, não tinha, praticamente. Porque tinha uma monitoria ali. Né? Mas havia muito essa possibilidade de você ir para a prática, vivenciar, né? Participar das coisas, ou se inserir, até na minha época, até ganhando por isso. Né? Hoje talvez não seja tanto assim, mas vocês têm um cenário, um campo de, ainda com as limitações da universidade, falta de recursos, toda a falta de apoio que a universidade está tendo, né? Ainda assim há espaço para iniciação, para trabalhos voluntários, para parcerias, sabe? Então, assim, procure se envolver dentro do limite de tempo, claro, de disponibilidade. Procurem se envolver com a educação física e outras coisas que são tangenciam a educação física, até para isso que eu disse, para vocês se firmarem, entenderem, né? É isso mesmo a minha carreira, esse é o caminho, né? E aí e ampliar os horizontes, né? Eu acho que aí ampliar o campo de atuação, o campo de intervenção, que a educação física é vasta,
e ela precisa de muita criatividade em função do que ela está vivendo hoje. Há uma restrição de espaço, né, no campo da licenciatura, e no bacharelado também. Não é muito fácil ocupar espaço num cenário onde a nossa área ela também concorre com outras áreas. A fisioterapia, né, toma um pedaço, uma parte da nossa área, de certa maneira, né? Tem coisas que a fisioterapia está abraçando, que seria da educação física, né? Outras áreas correlatas. Então, é preciso a gente fazer o caminho de volta, não é invadir o quintal do outro, mas é resgatar o espaço que a educação física tem na sociedade, né? No cenário do mundo do trabalho, no mundo da pesquisa, enfim, todos os ambientes. É um desafio, né, que demanda para nós ampliar esse horizonte, né, não ficar fechado. Eu acho que em todo campo de conhecimento você não pode ficar fechado só no seu quintal. O engenheiro que ficar só fechado né, na área dele, ele não consegue enxergar, né, toda a dimensão que vai ser exigido dele em outros setores, né? Então a gente está vivendo muito isso, né? Esse mundo digital também que é complexo, né? Esses metaversos que estão surgindo aí. Então como é que a educação física vai se colocar? Como é que o corpo, né, a cultura corporal, como é que vai se colocar, né, inteligência artificial, robótica, novos materiais? A gente precisa tá nesse cenário para ver que caminhos a gente vai percorrer. Mas precisa resgatar, não perder de vista a nossa origem. Porque não adianta, né, projetar algo tão forte lá para frente, mas com os pés de barro. A gente precisa fortalecer, resgatar a nossa campo, fortalecendo a base, né, para poder avançar. Então, assim, eu acho que a recomendação em termos de leituras é ler, né? Não se limitar apenas aquilo que é passado, a possibilidade de, eu tenho xerox, não ficar satisfeito só com o texto, né, da disciplina, procurar ampliar, procurar avançar um pouco mais, procurar provocar os professores, né? Enfim, ler coisas de outras áreas, claro, né? Literatura, arte, a tecnologia, a ciência, tudo está interligado, né? Parece um desafio, uma coisa exagerada? Não. Tudo na exata medida, né? Na exata medida das possibilidades, das capacidades, habilidades, competências de cada um de vocês, se enxergar o horizonte um pouco mais para lá, né? Verificando que dá para. O horizonte é muito maior. Eu subo na montanha, mas eu continuo vendo o horizonte. Cada vez que eu ando, o horizonte está mais perto e está mais distante, né? Então, tentar caminhar sempre enxergando, né? O horizonte está próximo. Eu vou precisar, mas ele está. Eu preciso dar um passo para chegar lá. Não satisfeito, vou continuar andando mais para frente, né? E esse caminhar é constante na nossa trajetória humana, né? Até o final do nosso vida, por aí. Era isso que eu acho que eu poderia deixar aí para vocês, tá? E agradecer a oportunidade, né, de vocês terem Que isso, chamado aí. sensacional, professor. Sensacional. Agradecemos aí a sua participação. E saiba que a gente está em boas mãos. Professora Priscila, Com que tá certeza. dando aula pra gente lá de atletismo, tá? De atletismo não, de história da História. educação física e História. essas outras disciplinas que você lecionava. Tá fazendo a gente caminhar bem, graças a Deus. Eu, Legal. Não, eu sei que vocês estão em excelentes mãos e dê um abraço à Priscila. E eu sei que beleza. vocês vão, né, estarão sendo muito bem conduzidos aí na formação de vocês, não tão somente com a Priscila, quanto o corpo docente do departamento, que é um corpo quantitativamente menor, mas qualitativamente gigante, né? É isso aí. E professor, se você tiver alguma pergunta para a gente também, Pode fazer. pode fazer. Não, esse trabalho de vocês, ele é um trabalho da disciplina de História, né? Isso. Que vai ser posteriormente apresentado, né, na sala de aula, né?
Isso. Tá. Não, era Aí só a gente vai escrever, né? A gente vai digitar tudo. vai Tudo que você falou. transcrever, Isso, transcrever. Exatamente. tá? E editar aí também, né? Fazer uma edição, etc. Isso, é. Aí a Não, gente, Pode aí a falar, gente vai Jonas? apresentar por lá, não é? como? Isso. A gente vai apresentar lá, né? A que dia que tá marcado? É em julho. É É o dias. final do período, né? É, Eu não lembro a data ao certo, mas é em julho. Se não me Tá, engano, no primeiro e é um segundo. trabalho do final do período. Legal. isso. Isso, Acho que é dia trabalho final. 6 de julho, se não me Chama. engano. Isso. O nome do trabalho chama Resgatando Memórias Docentes. Ah, legal, bacana. Então aí tinha que ser um professor que já passou por toda Tinha que a ser o experiência. professor, né? Tinha que ser você mesmo. Não, tem memórias, não, né? A gente, cada um vai ter muita história para contar, né? Mas, O primeiro evidentemente, professor que veio na nossa mente foi você. Você acredita? Foi. eu agradeço, né, a lembrança do meu nome, né, a gentileza aí de ter estar né, colocado aí nessa experiência das memórias aí. Fico feliz, agradeço também a Priscila lá. E desejo a vocês boa sorte, bom sucesso na vida acadêmica, profissional, acadêmica, Valeu, né? professor. E aí em São João del Rei, aqueles que, não sei se todos são de São João, mas que possam aproveitar também a experiência da cidade, né? São João não é uma metrópole, mas tem muita história, tem 300 anos de história, tem muitas coisas boas, tem coisas ruins, tem problemas, né? Ô, Tem a professor, falta de água, tem água que é de boa qualidade às vezes, toma cuidado com a água, tem, né, infraestrutura, custo de vida, às vezes alguma coisa, às vezes meio cara, mas assim, tem muita coisa interessante para ser conhecida, né, não só São João, a região, né? Então aproveitem também essa estada de vocês, né, fora da Fred, cidade também, né, aproveitem, se divirtam, tomem os cuidados devidos, né, porque apesar de ser uma cidade pequena, né, é uma cidade também que tem seus problemas de segurança, então não pode dar bobeira, né, especialmente em certos horários da noite, em certos lugares, a partir de certo horário. Então, assim, cuidem-se, né, cuidem-se de vocês, tanto da saúde física quanto da saúde mental, que é muito importante. ô, Kleber, eu sou daqui mesmo, São João. Ah, tá. Você é de São João, vocês dois não são. Não. É, eu Eu moro, sou eu de. moro em São Sebastião da Vitória, só que eu mudei Ah, tá lá pra São pertinho. João, é. Aí eu mudei lá pra São João tem pouco tempo. Mudei domingo agora pra lá. Tô morando lá Ah, agora tá. também. Mas Essa fase aí. Vitória é um distrito, pertence a São A João, São né? João E também. você, Pedro? Eu sou de Senhora dos Remédios. Senhora Depois Zé de Médio, Baba. pro lado de Barbacena, né? Isso. Isso. Também é da região, todo mundo é do É, campo das Vicentes, né? Zona isso. da Mata, Mas estar fora de casa é um desafio, né? Para você, mesmo que é de Vitória, está morando aqui, você é de São João, tudo bem, você é uma vida diferente que implica a gente se autocuidar, né? Uhum. Evidentemente, eu também tenho filho que está fora, mas a esposa está lá por enquanto, está em São Paulo, mas assim, é um aprendizado em todos os sentidos, né? E é se cuidar, né? Boas amizades, né? Sem nenhum falso moralismo aqui, né? Mas assim, procurar, né? Fazer amigos, e especialmente bons amigos, né? Que é para a vida toda também, né? Tá bom? Beleza, professor. Bem, Era isso, né, Pedro? é E o isso, Jonas? né? É isso aí, né? Ok. É, alguém tem mais algum comentário? Alguma coisa? Ótimo. Alguma curiosidade? Podemos encerrar? Ô, Bem, Kleber, Oi. o que te marcou, assim, na carreira? Na carreira, É, fala na carreira, ao longo de toda a carreira, desde na sua carreira acadêmica. Então, acho que o que me marcou foi a abertura do curso, né? Essa transição
Primeiro, o que me marcou primeiro na carreira acadêmica, na verdade, é o fato de eu estar de me transformar em professor universitário. Porque, na verdade, isso não era o meu projeto de vida. Meu projeto de vida era ser um professor de ensino, escola de ensino fundamental e médio, talvez um técnico esportivo agregado aí, né? Mas era essa a minha perspectiva, o meu projeto de vida era ser um professor de educação física. Eu jamais planejei, né, e não me projetei no sentido de ser um professor universitário, porque não estava no meu horizonte a princípio. Né? Então, assim, eu acho que o que me marca fortemente na carreira é assim, o ingresso na universidade, né, como professor universitário, e, num segundo momento, como professor que assumiu uma responsabilidade junto com os colegas, né, de abrir um curso de educação física com 3 professores, né, numa conjuntura difícil, né, e aí o curso está aí, né, caminhando. Então, assim, acho que foram 2 momentos que me marcaram fortemente, né, o ingresso no ambiente, na vida universitária, como professor de curso superior, de ensino superior, né, e, no segundo momento, essa responsabilidade como professor que vai assumir né, projeto de formação de novos profissionais que não estavam no horizonte no primeiro momento também. Acho que foram esses 2 momentos. Né? Entendi. E que todos podem acontecer com qualquer um. Hoje você planeja, né? As coisas você pode construir um projeto. Meu projeto é ser, né? Eu quero fazer mestrado, doutorado, projeto. Então, tem que fazer. Se esse é o projeto, comece a construir desde já. Né? Mas eu, no meu caso, não era esse o projeto. Né? Não estava no horizonte, né? Essa possibilidade, até porque não tinha. Né? Naquele contexto, o ensino superior ele era muito restrito, o acesso ao magistério superior, né? Enfim, ser professor na universidade, especialmente numa universidade pública, né? Então, isso estava fora estava no planejamento. Mas a vida não é tudo, na vida não é planejado. A gente tem, né? O destino nos conduz a várias coisas. A vida não é 100% planejada. Mas, embora precise ser planejado, mas, né, há coisas que nos surpreendem, né? E espero que as surpresas sejam sempre mais boas do que ruins. Né? No meu caso, foram ruins. Então é isso. Bem, é isso, né? Isso aí. Muito bom. Aulas. Professor, que aulão. Nossa, aprendi demais. Caramba. Apenas né, um depoimento aí que, né, espero que tenha sido útil para vocês e para os colegas que vão ouvir, né? Pelo menos ajudá-los a cometer, né, errar menos ou a ir por esse caminho, talvez não. Tá bom? Podemos encerrar, então? Podemos. Beleza. Professor Kleber, muito obrigado pela sua participação. Saiba que você pode contar com a gente sempre que quiser. Você tem contato do Marcos, qualquer coisa você pode pegar meu contato também, do Jonas. E isso. E esperamos te entrevistar novamente, ou esperamos também que você volte na UFSJ para você mesmo falar a sua experiência. Né? Eu estou para ir lá, assim que as coisas, né, a poeira sentar um pouco mais, a minha intenção é retornar lá, né, revê-los lá, né, sobretudo vocês que a gente interrompeu o processo, né, começou um período e logo em seguida interrompeu, então, assim, a memória da turma eu tenho que recuperar porque vocês 3 são essa memória que está sendo resgatada, né, de curta duração, porque eu já não sei, eu não lembro mais do pessoal que
nós começamos, né, em 2019, né? Logo em seguida interrompemos, né? Então eu tive pouco contato, nós tivemos pouco contato, poucas semanas, né? Eu acho que não chegou a um mês, talvez. E aí surgiu todo esse processo e logo em seguida eu também, eu não participei das aulas remotas, né? Eu não ofereci disciplina remota e logo em seguida eu acabei me aposentando. Mas eu espero retornar, claro que eu vou lá, e aí numa oportunidade eu vou, né, estar com vocês lá na sala, antes, nesse semestre ainda, eu vou ainda me organizar para isso, tá bom? Agradecemos também, se alguém estiver assistindo esse vídeo, né, somos gratos. E também a professora Priscila, que fez esse trabalho, né, de resgatando memórias docentes. Muito obrigado, professora Priscila, ao professor Kleber novamente, e a todo mundo que está assistindo. E é isso, né? Isso aí. Fico à disposição para vocês aí em outras oportunidades. Beleza, professor. Valeu, Posso professor. encerrar então a chamada? Pode encerrar. Podemos? Pode. Boa noite e bom Muito final de semana obrigado. para todo mundo. Boa noite. Para vocês também. Boa noite, Sucesso, pessoal. tudo de bom. Valeu. Valeu. Obrigado.